parte 2, certo? Hoje a gente vai ver a segunda parte do conteúdo. Então, vamos lá. Bases do prisma. Olhem só, eu falei que o prisma ele tem duas bases, né? Aquela que fica em cima e a que fica na base. Essas duas bases, ela vai determinar o cálculo da questão. Por exemplo, se ela tem uma base triangular, quer dizer que a parte de baixo, como se fosse a tampa e o fundo, né, da caixa, ela tem o formato de um triângulo. Se ela tiver uma base quadrada, ela é quadrangular, ou quadrada ou retangular, né? Pentagonal é quando é um pentágono, ou seja, tem 5 lados. Hexagonal quer dizer que tem 6 lados, é um hexágono. Heptagonal, ele tem 7 lados, é um heptágono. E octogonal, a base é um octógono. Mas praticamente, pessoal, nós usamos, como é que eu posso dizer? A gente usa muito a base triangular, a gente usa muito quadrada e hexágono. A gente usa muito essas três. Aí, o que acontece? Professora, a senhora não explicou qual é a área de um hexágono. Pronto. Olhem só o que eu coloquei aqui. Um triângulo, ó, tanto em cima como embaixo. Um quadrado, tanto em cima como embaixo, ou retângulo. Pentagonal, ó, 5 lados em cima e 5 lados embaixo. E o hexágono é 6, tanto em cima como embaixo. E observem que os lados são sempre retângulos. Então, a área lateral sempre vai ser base vezes altura. Nós temos aqui duas áreas especiais. Vai ter questões que vai trazer um tipo especial de pirâmide, aliás, de triângulo, que é o triângulo equilátero. É aquele triângulo que os 3 lados dele são iguais. A gente usa essa formulazinha aí, ó. Área igual. L é o quadrado, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 4. Esse triângulo ele tem todos os lados iguais, diferente daqueles outros que a gente estudou, né? Por exemplo, o retângulo, os 3 lados são diferentes, um é menor, outro é maior, e assim vai. Já o equilátero, ele tem 3 lados iguais, certo? Aí o que acontece? Aí eu trouxe essa formulazinha aqui que a gente vai usar. Depois eu vou enviar lá tanto no grupo, como lá no Classroom, a formulazinha especial para vocês anotarem para estudar ou resolver os exercícios. E nós temos agora o hexágono regular, que é aquela figurinha de 6 lados. Como foi que a gente montou a fórmula do hexágono? Ele dividiu o hexágono em 6 triângulos iguais. 6 triângulos equiláteros, igual esse aqui de cima, certo? Aí nós temos 6, é o que foi que eu fiz aqui. A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes L elevado a 2, raiz de 3 sobre 4. Aí eu simplifiquei o 6 e o 4, sobrou 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ou eu posso usar ela dessa forma, como eu posso usar dessa primeira forma aqui, ó. As duas formas ficam corretas no final, tá certo? Então, essas aqui são as áreas especiais que vocês vão ter que lembrar ou anotar em algum lugarzinho depois, tá bom? Mas aí eu vou mandar para vocês a fórmula direitinho. Eu vou mandar o print dessa imagem aqui para vocês, porque aí vocês deixam salvo aí na galeria ou anotam no caderno. Continuando, eu coloquei aqui um exemplo de um prisma regular triangular. Ele tem 10 centímetros de altura, sabendo que a medida da aresta da base é de 6 centímetros. Olhem só. Quando ele fala que a aresta da base, e a base é um triângulo, ou seja, se ele dá apenas uma medida, quer dizer que cada lado desse triângulo mede 6 centímetros, ou seja, ele é um triângulo de lados iguais. E a altura do prisma, ou seja, esse pontinho aqui, ó, mede 10. Ok? Ele mede 10. A altura mede 10.
E a aresta, que é essa partezinha aqui de baixo, cada lado mede 6. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a área lateral, que é esses 3 retângulos. Eles são iguais porque os lados aqui da base são iguais, logo esse lado dele aqui, ó, esse lado aqui, ó, agora deu ruim, eu risquei aqui e não fiz nada. Esse ladozinho aqui, ele também vai ser igual, os 3, certo? Então, base vezes altura vezes 3, porque ele tem 3 lados. Substituindo, lembrando, ele tem 6 aqui embaixo, esse Azinho aqui vale 6 e a altura vale 10. Então, 6 vezes 10 vezes 3 vai me dar 180 centímetros quadrados. Então, eu já tenho aí a medida da área lateral, ou seja, o lado desse prisma todinho vale 180 centímetros quadrados. Agora, a gente vai ver a área da base. A base é um triângulo equilátero, porque tem os 3 lados iguais. Então, eu vou usar 2 vezes a formulazinha lá que eu dei aqui lá atrás. Por quê? Por que vezes 2? Porque eu tenho aqui e aqui, ó. Tenho em cima e embaixo. Então, eu coloquei esse 2 aqui, porque no final eu vou ter que multiplicar por 2. Substituindo, L ao quadrado é a mesma coisa de 6 ao quadrado. Por quê? Porque ele diz que a aresta do triângulo, aliás, do triângulo mesmo, que é a base, vale 6 centímetros. Então, vai ficar 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6. Então, vai me dar 36. 2 vezes 36, raiz de 3 sobre 4. Como é que eu posso simplificar isso aqui? Ou eu multiplico 2 vezes 36 e depois divido por 4, ou eu posso simplificar o 36 por 4. Esqueço o 2 agora no momento. Aí me sobra o quê? 2 vezes, aí eu vou simplificar 36 dividido para 4, vai me dar 9. Tá dando para ver, pessoal? Olhem só. 36, eu vou dividir só eles dois aqui, ó. 36 dividido por 4 vai dar 9. E o 2 eu repito. Aí o que é que vai me sobrar? 2 vezes 9, raiz de 3. Que vai me dar como resposta 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Professor, e essa raiz pode ficar? Pode. Tem questões que vai trazer para vocês o seguinte, aqui no final ele bota, use raiz de 3 igual a 1,7, que é o valor aproximado da raiz. Aí você vem aqui embaixo e multiplica 18 vezes 1,7. Se a questão der o valor da raiz, certo? Aí você substitui. Tirando isso, você vai deixar a raiz aí do jeitinho que está. Aí, qual vai ser a área total desse prisma? Eu vou somar a área lateral, que é 180 centímetros quadrados, com a área da base, que é 18 raiz de 3. Vai ficar assim? Vai. Pelo simples fato que a gente não pode somar, por exemplo, o 180 mais o 18. Porque o 18 está acompanhado de raiz de 3, certo? Eu não posso fazer isso. Eu só poderia somar se o 180 também tivesse a raiz de 3. Até as raízes, o valor das raízes tem que ser igual, tá bom? Então, a resposta final é 180 mais 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Se a questão desse valor da raiz, você substituiria, multiplicava e resolvia, tá bom? Na próxima questão, que é outro exemplo que eu coloquei, tem o seguinte. Em um prisma regular hexagonal, cada aresta mede 8 centímetros. E cada aresta da base mede 4 centímetros. Determine a área total. Olhem só. Cada aresta lateral mede 8 centímetros. Olha o que a questão disse. A lateral. Ou seja, a altura, essa aqui é a aresta lateral. Esse lado aqui. O lado vale 8. Já a aresta da base mede 4, ou seja, o lado dessa questão vale 4. A base aqui da parte de baixo ou da parte de cima. Ou seja, essas partezinhas aqui, elas valem 4. Mas que eu não faço, pessoal.
Então, olha só. A gente vai calcular a área lateral, que é um retângulo, e é vezes 6. Por que vezes 6? Porque a questão diz que ele é hexagonal, ok? Então, vai ser 6 lados iguais em retângulos. Aí, o que é que nós vamos ter? A base, aqui embaixo, vale 4. E a altura, que é a lateral todinha, vale 8 vezes 6. Multiplicando tudo, vai me dar 192 centímetros quadrados. Aí nós vamos para a área da base. A área da base vai ser, olhem só o que foi que eu fiz. 2 vezes, porque tem a parte de cima e a parte de baixo. 6, que é um hexágono, né? 6 triângulos, vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando que L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é da fórmula, que eu vou mandar para vocês depois. Olhem só. Vamos substituir. 2 vezes 6 vezes 4 elevado a 2, que é o lado aqui de cima, o 4. Raiz de 3 sobre 4. Professor, eu posso cortar os 4 aqui? Não. O que é que nós vamos fazer? 2 vezes 6, 12. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Vai me dar 16. Raiz de 3 sobre 4. Aí eu tenho aqui o 12 e o 16, que pode dividir por 4. Eu vou escolher um dos dois e vou dividir. Aí, olha só, dividir o 16. 12, repete. Aí, 16 dividido para 4. 4. Coloquei aqui direto. Raiz de 3. Aí, multiplico 12 vezes 4, 48. Raiz de 3 centímetro quadrado. Novamente, o raiz de 3 ficou aqui na questão. A área total vai ser a soma dos 192 mais 42 raiz de 3. Se eu fosse, por exemplo, tivesse a questão, o valor da raiz de 3 vale mais ou menos 1,7. Ia ficar 48 vezes 1,7. Ia dar 81,6, ou seja, eu ia tirar a raiz, ia dar um valor aproximado, ia dar 81,6 no lugar desse 48 raiz de 3. Aí eu somaria com 192 e dava a área total aproximada, não ia dar o valor exato, tá certo? E aí, pessoal, o que é que acharam? É mais complicado, não é? Abra o microfone, parece que esse povo tá moco.